Olá, meus bonitos, tudo bem? Netinhos queridos. Bom, a gente, como eu disse da última vez, temos outros aí, além dos netinhos que estão nos ouvindo. Bem, nessa sequência que temos feito, agora a gente vai começar a falar dos livros conhecidos como dos profetas. Vamos falar dos profetas maiores, lembrem-se. Profeta maior é porque os livros dele são mais parrudos, são maiores. O primeiro deles é Isaías, famoso Isaías. Mas resta uma pergunta: quem foi Isaías? Eu vou usar algumas expressões da paráfrase A Mensagem de Eugene Peterson e nós vamos ouvir aí o que é que o Eugene Peterson fala para a gente a respeito de Isaías. Isaías era um artista, um poeta. Então ele diz o seguinte: para Isaías, palavras são pincéis, aquarelas, melodias e cinzéis, para criar beleza, verdade e bondade. Percebe que ele atribui a Isaías algumas ferramentas que são de artistas, né? Pincéis e aquarelas são de pintores, melodias e cinzéis de escultor. Então é isso, ele começa falando, mostrando que Isaías era um artista. Continua. Ou poderá ser também martelos, espadas e bisturis, as ferramentas dele, para desfazer o pecado, a culpa e a rebeldia. E Isaías não se limita a transmitir informações. Ele cria visões, passa revelações e suscita fé. E torna Deus presente e faz dessa presença algo indispensável para você e para mim. Ele é o profeta-poeta do povo hebreu. Isaías, uma pessoa de rara inteligência, de muito boa família, ele era da família real, e com excelentes relacionamentos, ele tinha tudo para seguir uma carreira de sucesso como proprietário de terras ou político. Era um homem da corte, mas optou por ser embaixador de Deus para esta mesma corte, essa corte real, enfurecendo com o seu trabalho líderes e reis medrosos. Escreve para os bons cidadãos de Judá, que desfrutavam da economia próspera e crescente do país e que adoravam qualquer deus que aparecesse no cardápio. Eram ricos homens de negócios que utilizavam táticas legais. Eles estavam dentro da lei, portanto, mas com essas leis eles oprimiam os menos favorecidos. Escreve ao rei Acás, que mantinha esse rei uma réplica do altar assírio em Jerusalém, um altar de um outro Deus. Santo, santo, santo era uma expressão sem sentido no vocabulário daquele povo, que se preocupava com a segurança nacional, achando que a solução de suas preocupações estava em políticos inteligentes e não na vontade de Yahvé. Isaías viveu até 690 a.C. Seu nome, Isaías, quer dizer a salvação é do Senhor. E ele fala da salvação que Yahvé proverá. Seu livro trata no início do juízo sobre os homens imorais e idólatras, mas traz, na segunda parte, uma mensagem de esperança e salvação. O Messias virá como Salvador e Rei. Um rei que usa uma coroa de espinhos e leva uma cruz, ladeira acima. Vamos ler alguns textos escritos por Isaías. Vamos ler Isaías 7, de 13 a 14, versículos 13 a 14, que diz o seguinte: ouçam bem, descendentes de Davi, por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho,
e o chamará Emanuel. Esse texto mostra que alguém que viria a se chamar Emanuel nasceria de uma virgem dentro da família de Davi. Ele se refere à casa de Davi. Dentro da família de Davi era uma promessa do Messias, promessa de esperança para todo o povo. Este menino tem a sua divindade declarada pelo seu nome, Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. Assim, o nascimento virginal e a divindade do menino, que nasceria no primeiro Natal, é anunciado 700 anos antes de acontecer o fato. Leiam Mateus 1, 20 até 23. Eu vou escrever esse texto aqui para que vocês conheçam. Vamos ler agora Isaías 9. Diz assim, Isaías 9. Esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas, no futuro, a Galileia dos gentios, localizada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, uma luz brilhará. E o profeta continua assim: pois um menino nos nasceu, e eu vou escrever também para vocês. Okay. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. O governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Seu governo e sua paz jamais terão fim. Ele reinará com imparcialidade e justiça no trono de Davi, para todo sempre. Agora comparem com o texto de Mateus 4, de 12 a 17. Eu vou ler para vocês. Quando Jesus soube, então nós lemos uma profecia, certo? Escrita por Isaías, 700 anos antes de Cristo, e agora vamos ler Mateus, já no Novo Testamento, o Evangelho. Quando Jesus soube que João Batista, né, ele está se referindo, havia sido preso, voltou a Galileia. Saindo de Nazaré, mudou-se para Cafarnaum, junto ao mar da Galileia, na região de Zebulon e Naftali. Cumpriu-se, desse modo, que foi dito por meio do profeta Isaías: na terra de Zebulon e Naftali, junto ao mar, além do rio Jordão, na Galileia, onde vivem tantos gentios, o povo que vivia na escuridão viu uma grande luz, e sobre os que viviam na terra onde a morte lança sua sombra, uma luz brilhou. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Então, meus queridos, era isso. Eu queria mostrar para vocês como uma profecia é feita e se cumpre. Lembrando que a cidade de Nazaré fica na Galileia, e Jesus foi conhecido como Nazareno e também como Galileu. Bem, é isso aí, só para começar a ler um pouco de Isaías. No próximo vídeo a gente continua, ok? Tá bom assim, gente boa? Tchau, tchau.